Você já ouviu falar de esclerose sistêmica? Ela é uma doença autoimune e é diferente da esclerose múltipla. O Alex Rodrigues conversou com uma especialista na área e mostra pra gente agora. E hoje aqui no Santo Café, então, a gente vai tratar desse assunto que muita gente confunde, a gente vai chegar lá, mas eu estou aqui com a doutora Cristiane Kaiser, reumatologista, para contar pra gente sobre esclerose. O que é a esclerose? Mas primeiramente, bom dia, bom tê-la com a gente na TV Pai Eterno, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje. Doutor, e o que é a esclerose? Então, a doença que o reumatologista trata é a esclerose sistêmica, né? Que é uma doença crônica que afeta mais mulheres, principalmente aí na faixa etária dos 40 anos, é quando a doença se inicia. E muita gente confunde com esclerose múltipla, que não tem nada a ver com esclerose sistêmica, é bem diferente. É outra doença autoimune que é o neurologista que trata. Mas aqui hoje para falar da esclerose sistêmica mesmo, é uma doença crônica, mas que evoluiu muito, tanto em termos de diagnóstico como de tratamento. Doutora, quais que são os principais sintomas para quem tem esclerose? Então, o principal sintoma, o sintoma inicial mais frequente é o fenômeno de Raynaud. O que é o fenômeno de Raynaud? É uma alteração de cor das extremidades, então esses pacientes ficam com as mãos brancas, roxas e depois avermelhadas nessas três fases quando se expõe ao frio. Então, quando está frio ou quando muda a temperatura, eles fazem uma vasoconstrição e ficam com a mão com alteração de cor. Essa é a manifestação inicial mais frequente. Depois tem a manifestação mais característica, que vem do termo mesmo, esclerose sistêmica ou esclerodermia, que é o espessamento da pele. Se eu não tratar a esclerose, estou com esses sintomas e não vou tratar, não procura a doutora Cristiane, o que acontece? Essas doenças são muito heterogêneas, né? Então tem pacientes que têm quadros muito leves, que às vezes precisam de um tratamento muito específico ou só um acompanhamento, e existem casos muito graves. Então, em torno de 2/3 dos pacientes, a doença é mais leve, mas em 1/3 ela pode ser mais grave. Então, para esses casos, se o paciente não se tratar, ele pode evoluir com complicações graves, com acometimento de órgãos internos, então pulmão, coração, rins, trato gastrointestinal, que também pode ser afetado pela doença. Então, procurar um reumatologista. Se a pessoa tem fenômeno de Raynaud, que é a primeira manifestação, é fundamental para fazer o diagnóstico correto da esclerodermia. Estamos aqui conversando com a doutora Cristiane Kaiser, reumatologista, sobre esclerose. Doutora, o tratamento para quem procura um médico, ele é doloroso? Ele é evasivo? Como é que é esse tratamento? O tratamento é com medicamentos, geralmente por via oral, em que a gente utiliza o tratamento para as manifestações específicas. Então eu vou tratar o fenômeno de Raynaud com vasodilatadores, ou por exemplo a fibrose da pele com imunossupressores e outras manifestações que precisam ser tratadas, né, dependendo do paciente. Mas não é um tratamento doloroso, na maioria das vezes não é invasivo, às vezes a gente utiliza medicamentos intravenosos, mas na maioria das vezes é tratamento via oral, por comprimido mesmo. E é preventivo ou tem uma cura? Então, o tratamento ele é para controlar os sintomas e para não deixar a doença evoluir. Então, por isso que é importante tratar e fazer tratamento, diagnóstico e tratamento nas fases mais iniciais. Porque se a doença evolui, fica mais difícil de tratar e de controlar. Doutora, eu já percebi, conversando com outros médicos também, que os reumatologistas eles tratam muitas doenças, muitos diagnósticos que não têm cura, né? A maioria deles são preventivos. Exatamente, a maioria são doenças crônicas, então o doente tem que aprender, tem que ser educado que essa doença vai ficar com ele a vida toda, mas é muito importante o acompanhamento médico e o tratamento, porque ele vai ter uma qualidade de vida melhor e a gente espera que morra com a mesma idade do que se não tivesse a doença, se tratar direitinho. E é hereditário? Esses problemas assim relacionados à reumatologia, eles passam de geração para geração? Existe um componente genético, sim. Então, se você tem na família alguém que tem uma doença autoimune, não precisa ser esclerose sistêmica, pode ser outra doença autoimune, os familiares têm uma chance um pouco maior de ter. Mas é influenciada também por outras coisas, então fatores ambientais, às vezes vírus, outras coisas também podem desencadear a doença. Então
são várias coisas que podem desencadear a doença, mas o fator genético é um deles, sim. E como muitas dessas doenças, elas são silenciosas, a gente pode colocar assim, às vezes muitas pessoas elas passam despercebidas em relação a esses sintomas. Por isso que é importante fazer um tratamento preventivo, estar buscando ali um acompanhamento sempre com o reumatologista. Sem dúvida, Às vezes o paciente tem só um fenômeno de Raynaud e até já procurou um médico, mas o médico achou que aquilo não era uma manifestação importante. Então, sempre que tiver ou fenômeno de Raynaud, alguma alteração na pele, dores articulares, procure um reumatologista, porque isso pode ser o início de uma doença que precisa ser tratada precocemente, às vezes. E voltando ao assunto da esclerose, para a gente poder fechar aqui, doutora, todo mundo pode ter? Um jovem pode ter, um idoso pode ter, uma criança de repente pode ter? Isso é curioso, porque a gente pensa que essas doenças reumatológicas são doenças de idoso, né? Mas não são, elas podem aparecer em crianças, inclusive, e em qualquer faixa etária. Então todo mundo tem que ficar atento a alguma manifestação que pode surgir. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado aqui pela oportunidade de conversar contigo. Para tanta gente em todo o Brasil nos acompanhando, tenho certeza que foram esclarecimentos aí que serviram bastante para o nosso público. Obrigada a vocês. Bom dia. Com certeza, o importante é a gente ficar atento aos sinais e saber identificar quando tem algo diferente, né? A gente tem que buscar ali, saber se tem alguma alteração no nosso organismo para buscar o quanto antes a ajuda de um profissional. A gente sabe que o diagnóstico precoce é fundamental para qualquer tipo de enfermidade. É até repetitivo a gente dizer isso sempre, mas é fundamental que a gente fique atento e logo no início ali de alguma alteração a gente buscar a ajuda de um profissional. Isso faz toda a diferença, viu?